como responsável ou como profissional na comunicação à data na área do VIH-Sida, e por isso percebeu perfeitamente aquilo que eu queria dizer e ensinou-nos muito sobre isso. Mais uma vez, muito obrigado por estar connosco, a palavra é sua, desejo-lhe uma boa comunicação. Depois da sua apresentação para todos, vamos dar-vos a possibilidade de questionarem para clarificação apenas, alguma coisa que considerem não estar suficientemente clarificada. Professora, a palavra é sua, muito obrigado. Muito bem, muito obrigada, muito bom dia a todos e começo por agradecer o honroso convite que foi endereçado para estar nesta palestra. De facto, mais do que ser honroso porque estou na área da comunicação estratégica e do marketing social, na área da saúde e por aquilo que o Dr. Manuel Cardoso teve também a amabilidade de introduzir. De facto, eu já trabalhei nesta área no Ministério da Saúde, na então Coordenação Nacional para a Infecção VIH-Sida, e em que era responsável precisamente pela preparação das campanhas de comunicação e de todas as ações estratégicas de prevenção do Plano Nacional para a Infecção VIH-Sida. E por isso é este tema um tema que abraço com muito carinho e no qual tenho vindo a fazer investigação. E por isso é um gosto partilhar de facto o nosso trabalho, só faz sentido quando, por mais que investigue esta área e tenha essa experiência acumulada dos anos em que passei nessa mesma função, só faz sentido quando é partilhado e sabendo que as pessoas que nos ouvem hoje estão em diferentes tipos de intervenção e que na sua área da comunicação, uns fazem uma comunicação um bocadinho mais pessoal, outros fazem uma comunicação com os mídias, fazem uma comunicação, por exemplo, ao trabalhar redes sociais e, portanto, estamos aqui a falar com uma audiência muito heterogénea e que, para responder àquela questão que o Dr. Manuel Cardoso introduziu e muito bem, que meios é que vamos utilizar, nas diferentes funções que ocupam as pessoas que nos estão a ouvir hoje, esses meios vão ser naturalmente diferentes. E, portanto, em alguns momentos eu vou falar sobre uma campanha de comunicação mediática, por exemplo, mas algumas das pessoas da nossa audiência vão dizer assim, mas eu, na minha intervenção, eu faço uma comunicação com o doente direta e individualizada. E, portanto, aqui temos que fazer, vou fazer uma comunicação um bocadinho mais abrangente, tocando alguns aspectos que cada um depois vai adaptar àquilo que é a sua função, o nível de intervenção em que está e os meios de comunicação com que dispõe. Mas há algumas regras que são mais ou menos universais. Um dos pontos, e antes de passar aqui à apresentação e pedia, por favor, à doutora Lúcia a amabilidade de partilhar a minha apresentação, há aqui um ponto que é comum em qualquer estratégia. Eu tenho que saber o ponto onde estou, quais são os problemas que efetivamente afetam a intervenção em que quero agir, se é no álcool, se é no tabaco, se é na prevenção do VIH-Sida, que é preciso de saber o ponto de situação, a caracterização epidemiológica, saber quais são as populações e os comportamentos que preciso de mudar, e depois de fazer esse diagnóstico, eu tenho que saber para onde quero ir, tenho que determinar objetivos quantificados, eu tenho que saber uma percentagem de mudança de comportamentos que quero atingir, tenho que saber mensurar essa intervenção, porque só com essa mensuração é que eu depois posso determinar se a comunicação em saúde foi bem ou mal sucedida, porque às vezes nós estamos habituados a olhar para a comunicação em saúde e dizer, eu fiz um post nas redes sociais e aquilo teve muita visibilidade. Está bem, mas efetivamente a mudança de comportamento como é que se quantifica? Fizemos uma campanha, colocamos na televisão, teve muita audiência e gastamos muito dinheiro em termos de orçamentais com isso. Mas, efetivamente, como é que se mensura, como é que se mede essa eficácia em termos de mudança de comportamentos?
E, portanto, é muito, muito importante nós termos este domínio estratégico. Antes de pensarmos aqui nas estratégias da comunicação, temos que pensar no planeamento estratégico, onde é que eu estou, para onde é que eu quero ir, como é que eu vou medir a eficácia dos meus objetivos e depois saber quem é que eu quero atingir, quem é que são os segmentos da população que eu quero atingir. E percebendo quem são essas pessoas, a intervenção vai ser diferente e os meios que eu vou escolher, isto também para responder à introdução, à belíssima introdução do Dr. Manuel Cardoso, os meios que eu vou utilizar um meio de comunicação mais individual, vou utilizar meios de comunicação mais de massa, meios digitais, vamos utilizar redes sociais, mas que redes sociais? Há redes sociais que são utilizadas ou que têm uma audiência dispar em termos de faixas etárias, em termos também de tipos de indivíduos e, portanto, se eu não fizer o meu trabalho de casa de perceber quem é que eu quero chegar, eu não posso determinar os meios de comunicação que vou utilizar também. E, portanto, de forma introdutória, eu tenho que saber onde estou, para onde quero ir, para depois poder perceber a quem é que quero chegar e quais são os meios que vou utilizar para atingir essas mesmas audiências e, como consequência, saber quando é que vou comunicar. A doutora Lúcia, consegue então partilhar, por favor? Muito bem, muito obrigada. Todos conseguem ver então a apresentação? Relativamente à minha apresentação, eu deixo aqui também o meu e-mail, como foi então muito bem apresentado pelo Dr. Manuel Cardoso. Eu sou professora de Marketing e Estratégia na Universidade do Minho, na Escola de Economia e Gestão, e a minha área específica de investigação é a área do marketing social em saúde. Aliás, porque fruto da minha experiência profissional, como aqui já foi dito, no Ministério da Saúde. Tenho aqui o meu e-mail, estou disponível depois para qualquer contacto posterior, alguma dúvida que tenham. Doutora Lúcia, podia passar, por favor? Eu consigo passar. Relativamente à comunicação em saúde, nós temos que pensar qual é o nosso propósito. O nosso propósito é obter mudança comportamental, mudança de uma atitude, por exemplo, mudar uma atitude de discriminação em relação a uma determinada população. Queremos promover a mudança e vamos utilizar as técnicas de comunicação para promover a mudança. Muitas vezes, às vezes em conversas de café, nós costumamos dizer assim, isto da comunicação em saúde, das campanhas de comunicação, é tudo muito bonito, mas a forma mais eficaz às vezes é colocar uma lei. Se fizermos uma lei do tabaco, as pessoas deixam de fumar dentro de espaços fechados e diminuem o consumo. Se colocarmos uma lei como limite na condução, de níveis de alcoolemia na condução, isto vai ter efeitos naturalmente. E, portanto, aquilo que eu quero começar por dizer é que a comunicação em saúde não é uma ilha e não funciona de forma isolada. Nós temos que ter noção de que, para conseguirmos atingir os nossos objetivos, temos que ter um conjunto de estratégias que têm que estar articuladas entre si. E, portanto, tem que haver envolvimento tecnológico, tem que haver também contextos económicos, e nós sabemos perfeitamente que o contexto económico das comunidades interfere muito nos seus comportamentos de saúde. Quando, por exemplo, estamos a falar da alimentação saudável em determinadas comunidades com vulnerabilidades económicas, a prática da alimentação saudável torna-se mais difícil por melhor comunicação que façamos. Há restrições de acesso àquilo que é o
comportamento desejável. E, portanto, nós temos que estar bem cientes do contexto, o contexto económico que estamos a falar, temos que ter também uma noção do contexto tecnológico, das pessoas terem ou não acesso à informação, por exemplo, de poderem executar o comportamento ou terem a atitude que é desejável, e há naturalmente uma base legal que ajuda a que possamos obter e ter o comportamento desejado por parte da nossa população. Mas há também uma vertente que tem a ver com a consciencialização, o reconhecimento por parte da comunidade de que determinado comportamento, por mais que haja uma lei, as pessoas podem infringir a lei se não estiverem conscientes da importância e do benefício do comportamento desejado. Portanto, todas estas abordagens não funcionam de forma isolada, temos que trabalhar numa forma sistémica. E quando nós estamos a falar da informação, de dotar as nossas comunidades da informação para poderem ter no seu curso da sua vida os comportamentos e as atitudes desejáveis em termos de saúde, temos naturalmente que trabalhar a comunicação em saúde para dotar estas comunidades dessa informação. No entanto, não basta, e é aqui que eu quero de alguma forma gerar uma certa provocação, não basta que os técnicos de saúde e os profissionais de comunicação trabalhem a dimensão informativa. Ou seja, não é por eu saber que o tabaco tem prejuízo para a saúde que o indivíduo vai, de forma natural, deixar de fumar ou ter um comportamento de não começar um hábito tabágico. Ou seja, há todo um conjunto de outras dimensões que estão aqui à volta. Portanto, não é a informação sozinha que vai ter o efeito comunicacional. E, portanto, eu volto aqui a este slide, não basta somente informar, é preciso criar uma abordagem relacional. Relacional entre as instituições de saúde e as comunidades, o indivíduo, relacional entre o profissional de saúde enquanto pessoa e o paciente que tem à sua frente, entre toda a comunicação e, portanto, criar uma comunicação mais relacional e, se me permitem, emocional possível, para que essa comunicação não seja unicamente informativa, mas criar aqui uma relação de confiança de que os resultados ou os efeitos do conteúdo dessa comunicação que está a ser feito vai efetivamente não só ter efeitos, mas como promover uma melhor qualidade de vida do indivíduo. Quando eu digo aqui é preciso criar uma relação de confiança de que o comportamento, a mudança de comportamento vai ter efeitos, nós reconhecemos muitas vezes que um indivíduo que está numa situação, por exemplo, de dependência de álcool ou de dependência do tabaco, quando é confrontado com uma sugestão de um profissional de saúde de deixar de fumar ou de diminuir o consumo de álcool ou totalmente parar o consumo de álcool, muitas vezes as pessoas, o indivíduo pensa, mas o nível já é tão grave que já não vai ter efeito, ou comigo não funciona, ou eu não vou conseguir. E, portanto, é preciso criar aqui uma abordagem muito relacional para que a pessoa interiorize que vai ter efeito, que a pessoa vai conseguir, que há uma consciência própria do benefício em termos de qualidade de vida e de que é efetivamente eficaz. Então, isto para dizer que não basta nós estarmos conscientes ou estarmos informados daquilo que o profissional de saúde nos diz ou que a organização de saúde nos comunica. É preciso haver um reconhecimento da sua eficácia, é preciso que haja um reconhecimento das vantagens do objeto que está a ser comunicado para depois procedermos à ação. Isto porque
todos reconhecemos que posso partilhar. Há uns anos atrás, quando colaborava com a Coordenação Nacional para a Infecção VIH-Sida, fez um estudo a nível nacional sobre a consciência, para perceber de que forma é que os portugueses reconheciam as formas de transmissão do VIH-Sida. E os resultados foram muito positivos ao mostrarem que 90 e muitos % dos portugueses reconheciam que a transmissão sexual era inclusivamente heterossexual, que às vezes, na altura ainda achava-se que poderia ser um mito de associar a determinadas populações mais vulneráveis, e era importante que houvesse um reconhecimento que era a transmissão heterossexual, portanto, que era um problema que poderia afetar qualquer pessoa. E, efetivamente, descobrimos que 90 e muitos % da população reconhecia a transmissão sexual como uma via de contágio ou de transmissão. Mas isso não fazia com que, de forma proporcional, houvesse um comportamento preventivo ao VIH-Sida, designadamente com a utilização de métodos de prevenção como o preservativo. Porquê? Porque se identifica que há um gap entre aquilo que eu sei, aquilo que eu valorizo e aquilo que eu faço. Ou seja, há uma diferença entre o nível informativo e o nível comportamental. Nem tudo aquilo que eu sei se reflete nos meus comportamentos. E, portanto, a população sabe os malefícios do tabaco e não é por isso que deixa necessariamente de fumar. Há aqui um conjunto de estímulos neste gap que têm que ser trabalhados ao nível da comunicação para transformar a informação em comportamento. Portanto, não é algo linear. O que é que isto gera? Portanto, há aqui fatores, por exemplo, falta de tempo, o custo de mudança, esforços convenientes, as normas sociais, naturalmente que as pessoas num contexto informal, num conjunto de amigos, em contextos mais de entretenimento, têm uma maior propensão para fumar, para beber, e, portanto, é mais difícil combater estes comportamentos aditivos em contextos em que esses comportamentos são uma norma social. E então, onde é que nós temos que trabalhar? Não é na informação somente do malefício de um determinado comportamento, é ao trabalhar a norma social. Podemos trabalhar que numa época festiva a pessoa tem que ter um menor consumo de álcool. Não é porque dotamos as pessoas dessa informação que isso vai se reverter necessariamente em comportamentos. Onde é que nós temos que trabalhar? Naquilo que é a norma social. Se é uma norma social, naquele momento festivo, ter um comportamento de consumo de álcool muito elevado, antes ou paralelamente a esse trabalho de comunicação informativa, nós temos que trabalhar a norma social, procurando mudar essa norma social. Portanto, se há este gap entre aquilo que eu sei e aquilo que eu faço, entre a informação que detenho e os comportamentos, a comunicação tem que entrar neste gap. Não é somente um problema de informação. E isto, se me permitem entrar aqui com alguma dimensão, não é uma dimensão teórica, é mostrar que isto não é não há aqui um achómetro e não há aqui um caráter opinativo. Portanto, a própria ciência da comunicação organiza os efeitos da comunicação de forma hierárquica. Há um primeiro nível, quando eu quero comunicar, que é o de dar conhecimento, um nível mais informativo. E, portanto, se quero trabalhar a comunicação de algo que as pessoas não sabem ainda, temos uma pandemia, uma doença nova, as pessoas não sabem ainda quais são as formas de transmissão dessa doença, as pessoas não sabem ainda como é que se podem prevenir dessa doença. Naturalmente, nós estamos no nível 1 e, portanto, toda a comunicação em saúde dessa nova doença tem que ser ao nível informativo. Mostrar, chamar a atenção, dar a informação necessária, garantir alguma notoriedade para o problema.
Mas não é somente com essa informação que as pessoas vão necessariamente mudar os comportamentos. Depois têm que gerar uma atitude que lhes interesse, que apreciem, que mostrem o desejo de mudar, para que depois, no terceiro nível, essa atitude favorável à mudança de comportamento se reflita em ação. Portanto, quando faço uma primeira análise, que eu inicialmente falava, que é eu tenho que começar por analisar, fazer o ponto de situação antes de desenvolver um plano estratégico de comunicação em saúde, eu tenho que saber qual é o nível em que estou. As pessoas já têm informação e se já têm informação, a minha intervenção de comunicação não vai ser dar mais informação daquilo que as pessoas já sabem. Então, vou para um nível 2. Eu quero envolver, eu quero entreter, quero criar emoções para levar ao comportamento. Se é algo novo, então tenho que trabalhar ainda numa primeira fase ao nível daquilo que as pessoas não sabem e precisam de saber. Se as pessoas já sabem e não têm um comportamento de acordo com aquilo que sabem, eu tenho que trabalhar e tenho que perceber quais são as razões pelas quais a informação que têm não se converte em comportamentos. E isso há diversos fatores que eu tenho que estudar. Naturalmente que a audiência que aqui temos hoje gostaria de ouvir da minha parte, e certamente o Dr. Manuel Cardoso também é isso que espera da minha parte, é que eu apresente a receita para o bolo da comunicação em saúde. Como é que eu comunico bem em saúde? Eu já sei que tenho que comunicar na altura certa, ou seja, perceber se as pessoas precisam de informação ou se já têm informação e precisam só do clique emocional para despertar essa ação. Quando é que eu vou comunicar e com que intuito? Se é para gerar conhecimento ou se é já para gerar uma atitude favorável. Os meios vai depender da audiência. E quais são as técnicas? É essa a pergunta que se impõe. No marketing, há uma teoria base, mais simples. A teoria mais simples do marketing é a teoria do comportamento planeado, que é todo comportamento é precedido de uma intenção. E, portanto, eu não posso achar que faço uma campanha a dizer dê sangue, simplesmente, e que no dia seguinte toda a gente vai dar sangue. Tem que haver um trabalho prévio, focado na intenção de um dia dar sangue, e que para gerar essas intenções nós temos que trabalhar crenças, temos que trabalhar normas sociais e temos que combater todas as crenças de controlo comportamental que estão ali a impedir. Eu medo de agulhas, eu não tenho parque para estacionar o carro quando for ao Instituto Português do Sangue. Mas se for uma norma social em que toda a gente é bem visto por dar sangue, ou quem não dá sangue é mal visto, tudo isto pode ser trabalhado. Portanto, aquilo que eu falava das normas sociais, nós não podemos achar que as pessoas vão ter um comportamento decorrente de uma comunicação que é feita somente porque informamos as pessoas. Há normas sociais que estão aqui associadas e nós temos que as trabalhar. Mas há concorrência. E numa conversa prévia que tinha com o Dr. Manuel Cardoso, dizia-me assim, está bem, mas quando nós queremos diminuir o consumo do tabaco, eu tenho a minha concorrência. E a minha concorrência com estímulos muito fortes. Como é que eu consigo combater esta concorrência com estímulos muito fortes? É que esta concorrência não estava a vender uma bebida, nem o sabor de uma bebida. Esta concorrência que nós vemos aqui está a vender um estilo de vida e as emoções decorrentes desse estilo de vida. Alegria, amizade, festa. Então, como é que nós temos que trabalhar no caso da saúde? Não é somente aquela mensagem do não beba, se conduzir não beba, ou deixe de fumar. Nós temos que trabalhar também esta dimensão hedónica, temos que também trabalhar estas emoções, temos que trabalhar a qualidade de vida decorrente do comportamento que está a ser
comunicado, do comportamento desejado, os benefícios para a saúde, não somente intangíveis. Como é que é a nossa vida? De criar aqui uma dimensão emocional do que é a vida saudável. Esta mensagem que eu retirei aqui, que é uma campanha do Serviço Nacional de Saúde, é uma campanha unicamente informativa, não é? As pessoas podem dar, ou uma mulher pode dar sangue 3 vezes por ano, portanto, dê sangue. Ajuda a vida a vencer. O que é que eu tenho aqui? Uma campanha altamente informativa. Não tenho aqui a dimensão emocional. Onde é que eu tenho uma dimensão emocional? Ao trabalhar o ego, ao trabalhar tu és especial, tu podes dar sangue, e dar sangue de um dragão, por exemplo. Aqui esta campanha foi feita em conjunto com o Futebol Clube do Porto. O sangue do dragão é um sangue melhor, é um sangue para os adeptos. Temos que ver isto aqui no contexto, se me permitem. Qual é a técnica que está aqui por trás desta campanha? Trabalhar o ego, trabalhar o espírito de comunidade, de exclusividade, não é qualquer um. O apelo, por exemplo, a atletas, trabalha-se o ego. O atleta pode dar sangue porque tem um sangue grande, de melhor qualidade, vai, entre aspas. Portanto, o que é que nós temos aqui? O trabalho de atributos do comportamento desejado, temos o trabalhar o ego, temos, por exemplo, em muitas campanhas de comunicação em saúde, isto para dizer que a receita, e já vou terminar, a receita não é uma receita única, temos que conhecer como é que funciona o pensamento humano, a psicologia humana, temos que conhecer como é que as pessoas se interligam socialmente, qual é que é o contexto, e conhecendo essas bases teóricas da biologia, da psicologia, do contexto social, da sociologia, trabalhar as mensagens em função disso. A dissonância cognitiva, o que é? É quando o indivíduo tende a pensar de acordo com os comportamentos que tem, para que assim não se sinta incomodado com os comportamentos menos saudáveis que tem. Uma campanha que foi feita para prevenir o VIH-Sida há uns anos atrás, põe o dedo na ferida precisamente em relação a esta dissonância cognitiva. Era uma campanha que se chamava 5 razões para não usar preservativo e que desconstruía os populares razões individuais que as pessoas às vezes diziam para não usar preservativo. Porque era desconfortável, porque retirava o prazer, porque era doloroso, enfim. Então, percebendo essa dissonância cognitiva, as razões que as pessoas incorporavam para si próprias para se justificarem o comportamento indesejável, vai-se desconstruir, faz-se uma campanha mostrando essas mesmas desculpas, e a pessoa, ao ver-se ao espelho dessa forma, vai consciencializar que essas desculpas que costuma dar para si próprias, afinal, mesmo assim, não são suficientemente eficazes ou não são válidas. Portanto, perceber aqui esta dissonância cognitiva, ou desconstruir a dissonância cognitiva, pode ser uma técnica. Perceber também que as pessoas são pressionadas socialmente, já têm uma tendência para imitar outros e, por isso, usar modelos sociais, celebridades, influencers. Portanto, usar as pessoas que são influenciadoras, porque as pessoas tendem a imitar o comportamento dos seus ídolos. Uma outra técnica é determinar objetivos, e ao determinar objetivos até se pode gerar aquilo que se chama das fases de mudança. Por exemplo, quando se pensa,
a pessoa não está preparada para uma mudança, por exemplo, de deixar o álcool de um dia para o outro, mas se fizermos isto por fases, fizermos uma campanha em que se trabalha por fases, a campanha já pode funcionar. Eu recordo-me aqui há uns anos que não era o Ministério da Saúde, era uma empresa da indústria farmacêutica, a Pfizer, que tinha uma campanha com o Diogo Infante que dizia assim: eu vou deixar de fumar, mas isso não vai ser de um dia para o outro. Eu já pensei e é daqui por 15 dias que vou deixar de fumar. E depois havia a campanha, passado 15 dias, passava na televisão, em que o Diogo Infante dizia assim: vou começar hoje. Então começava o processo e nós víamos, ao longo do tempo, víamos o processo. Portanto, é ter noção que a comunicação para algumas pessoas, não é para toda a gente, eu tenho que fazer um diagnóstico, mas para algumas pessoas não funciona dê sangue, ou deixe de fumar, ou deixe de beber. Não funciona. Para aquela pessoa, a intervenção tem que ser faseada. Muito bem, vamos preparar a comunicação para cada uma das fases. Portanto, perceber que há aqui um conjunto de peças de motivação, de vontade, que de acordo com diferentes segmentos da população, a vontade é diferente, a motivação é diferente. Em algumas comunidades é muito importante o líder e, portanto, se é muito importante o líder, eu tenho que trabalhar esse protótipo, por exemplo, convencendo ou trazendo para a intervenção o líder dessa comunidade. E depois um outro aspecto em que, para algumas pessoas, a forma que mais eficaz é trabalhando o medo, a ameaça, mostrando imagens de choque, mostrando a vulnerabilidade e a severidade de uma determinada doença. Mas se isto funciona para umas pessoas, para outras já não funciona. Para outras, quando vem o choque, o medo, a tendência é desvalorizarem. Vamos olhar para as embalagens do tabaco. Para algumas pessoas funciona, para outras acabam por desvalorizar e desenvolver mecanismos de controle. Então, a conclusão, isto para terminar a minha apresentação, a conclusão é que nós chegamos. Lamentavelmente, eu não tenho uma receita para vos apresentar. Não há uma receita para o bolo. Há uma noção de que há teorias da psicologia, teorias da sociologia, que eu tenho que incorporar, e o profissional de saúde, aquilo que vai ter que fazer é o trabalho de casa, de perceber quem é que tem à sua frente, qual é a mensagem que quer passar e perceber quais é que são essas teorias sociológicas, se aquela pessoa vai ser mais influenciada pelo líder da comunidade, pelo influencer digital ou por um método de faseamento de tentativas, por exemplo, de fases para um processo. Se aquela pessoa vai funcionar melhor com uma ameaça ou com um medo, ou se aquela pessoa vai funcionar melhor com um incentivo positivo sobre os benefícios da mudança do comportamento. E isto é uma intervenção que envolve os domínios da psicologia e da sociologia. Muito obrigada e, para terminar, dizer que se eu juntar os ingredientes certos para o segmento certo, não havendo uma receita, e essa receita é o chefe que vai ter que perceber em função dos seus interlocutores, batemos os ingredientes certos e fazemos um embrulho com um branding certo, um nome da campanha, um logo apelativo, uma identidade dessa mesma comunicação. Portanto, os elementos de marketing para que o bolo fique mais apelativo. Muito obrigada e espero que tenha mostrado aquilo que certamente não era aquilo que esperariam da minha parte, esperariam a receita. E a minha comunicação é: não há receitas, há a necessidade de uma boa análise de intervenção dos interlocutores para, com o conhecimento da psicologia, da sociologia, nós saibamos o melhor ingrediente para cada interlocutor. Muito obrigada. Professora Beatriz, nós é que agradecemos, mesmo a ideia de que não há receitas,
não deixa de deixar a ideia também que é preciso pensar o assunto. As coisas não se fazem, digamos assim, de qualquer maneira, têm que ser pensadas, planeadas, quer seja numa forma mais alargada, quer seja numa forma personalizada, é preciso pensar quando se quer comunicar. Eu pedi aos nossos participantes na conferência para colocarem questões e tenho aqui já uma questão da Susana que diz: pode deixar algumas sugestões de como fazer a avaliação de eficácia de uma campanha informativa para a comunidade? Pronto. Se for uma campanha nas redes sociais, em meios digitais, essa avaliação hoje em dia é muito mais fácil, porque nós dispomos dos mecanismos de analytics ou das redes sociais, ou uma campanha no Google, por exemplo, onde conseguimos ver o número de visualizações, o número de interações. Mas atenção, não é porque nós temos um post com muitos likes que isso se reverte necessariamente numa mudança de comportamento. E, portanto, se o nosso objetivo, portanto, os meios, seja uma campanha de televisão há uns anos atrás, era muito, e hoje é muito mais difícil de monitorizar, nós apenas podemos monitorizar a audiência naquele dia, naquela hora, naquele canal, numa rede social a mesma coisa, podemos, no entanto, em tempo real, e é mais barato essa monitorização, nas redes sociais, monitorizar o número de interações, likes, comentários, partilhas, conseguimos ter uma noção, mas é uma noção do impacto comunicacional e de notoriedade da campanha. E nós não podemos ter aqui uma miopia de achar que as pessoas mudaram o seu comportamento só porque interagiram, comentaram ou partilharam o post. Então, como é que eu sei a eficácia do comportamento? Lamentavelmente, eu tenho depois que ir perguntar às pessoas e tenho que observar. Portanto, técnicas de observação comunitária, em que consigo perceber mudanças comportamentais, técnicas de entrevista, técnicas de focus group e resultados ao nível da saúde. Por exemplo, uma cantina da universidade onde eu trabalho decidiram mudar o sal da confecção dos pratos da cantina para sal iodado. E depois fizeram análise ao sangue da população e verificaram que houve mudanças significativas nos níveis de resultados laboratoriais da comunidade. E, portanto, isso é uma forma de identificar mudanças concretas na comunidade. Não sei se respondi. Sim, muito obrigado. Lembrar só que nesta diferença entre o que é comunicado, o que é percebido até, e depois o comportamento, há uns anos, nas nossas avaliações, nomeadamente da percepção de risco para o consumo de bebidas alcoólicas, havia uma percepção de risco, um conhecimento. 82% dos jovens diziam que sim, que tinham esse conhecimento, mas depois, quando íamos ver o comportamento em termos de binge drinking, aquilo subia para os 40 e tal por cento. Portanto, os 20 que não tinham a percepção, mesmo que fossem esses, os 20 que não tinham a percepção de risco tão intenso ou tão claro, não eram suficientes para chegar aos 47 ou aos 50%. Portanto, havia quase 30% que tinham digamos, um comportamento que destoava com aquilo que era a sua percepção e o seu conhecimento. Nós não temos mais nenhuma questão, mas entretanto estamos a avançar no tempo e por isso, espera lá que tenho aqui uma outra. O Paulo Miguel, sou um comunicador de um hospital do SNS. Temos como objetivo um aumento da notoriedade. A grande questão é, sendo uma instituição pública de saúde, podemos arrojar ou há limites claros e definidos no que toca à forma como os conteúdos são criados? Há uma fronteira clara, temos de ser sempre formais. O ser arrojado, atrevido, deve ser isso que ele quer dizer.
Eu penso que aqui já não estamos a falar tanto da comunicação em saúde, da mudança de comportamentos, mas que a pergunta é sobre a notoriedade do da serviço, instituição. de uma Sim. comunicação institucional. Relativamente a essa comunicação, portanto, é uma pergunta um bocadinho diferente do âmbito desta palestra, mas que me permite também a responder relativamente à comunicação institucional. Naturalmente que a instituição tem que definir previamente o seu posicionamento, como é que quer ser visto, o ser visto não tem necessariamente que ser uma instituição formal, pode ser vista como também arrojada. Para isso, eu dou um exemplo: a GNR ou a PSP, que nas redes sociais, enfim, estamos a falar de entidades de segurança e que nas redes sociais começaram a ter uma comunicação muito informal. Porquê? Porque o seu objetivo era gerar proximidade com o cidadão. Fizeram, já agora posso partilhar, com conhecimento próximo das suas estratégias de comunicação, tanto a PSP como a GNR perceberam que tinham uma relação muito distante com a população via estas entidades de segurança não como um aliado, não como alguém próximo, mas alguém que temiam. Alguém, o polícia é alguém que vai prender e não o aliado que nos vai garantir segurança. Portanto, fizeram um brainstorming e chegaram à conclusão que tinham esse problema de falta de relacionamento com a população, porque as pessoas, em vez de se sentirem mais seguras com a presença da polícia, sentiam-se intimidadas. Então, para isso, aquilo que fizeram foi uma comunicação muito arrojada, muito próxima, para mostrar essa mesma segurança e que, inclusivamente, recorrem ao humor. Eu convido a seguirem as páginas da GNR e da PSP e ambas trabalham muito o humor. E, portanto, aqui temos um exemplo de uma comunicação institucional de instituições que querem ser reconhecidas e também respeitadas, e para serem respeitadas usam esta comunicação mais próxima, tratam por tu os cidadãos mais jovens, por exemplo, por causa da segurança na escola. Para quê? Para que a criança que vê o PSP da segurança da escola não veja o polícia que vai prender, não tenha medo, mas sim que seja amigo. Portanto, este é apenas um exemplo de como é que se pode conseguir um bom equilíbrio, tudo de contato e com equilíbrio. Obrigado, professora. Nós ainda tínhamos aqui mais uma questão, mas eu essa questão vou deixá-la para daqui a pouco, porque acho que ela é pertinente para as duas e, portanto, ia avançar com a doutora Alexandra. Alexandra Almeida Pinto, que trabalha connosco aqui no CICAD, é licenciada em Relações Públicas e Publicidade e tem uma pós-graduação em Gestão de Projetos. A Alexandra está connosco há uns tempos, ela trabalhou no privado e, portanto, acho que antes de trabalhar connosco, e, portanto, acho que também tem aqui, ou poderá ter algumas possibilidades de ajudar nestas respostas. Alexandra tem estado a trabalhar connosco e tem sido responsável pela disseminação, comunicação, nomeadamente de projetos internacionais. Como vocês sabem, todos os que nos ouvem ou dos que estão connosco, o CICAD liderou uma joint action financiada pela Comissão Europeia na área do álcool e a disseminação de toda a joint action e o trabalho desenvolvido, quer nessa altura, quer agora no projeto Alhambra, tem sido coordenados pela Alexandra. Portanto, ela está connosco também nessa qualidade. Tem, em termos nacionais, sido a cara no CICAD para a saúde sazonal, a campanha da DGS, do SNS para a saúde sazonal. E, portanto, é ela que vai estar connosco agora. Alexandra, dou-lhe a palavra. Muito obrigado por ter aceito também este desafio. E depois, no fim, colocaremos as questões que, entretanto, surgiu mais uma ou duas. Muito obrigado, professora, também, mais uma vez. Olá, bom dia a todos. Obrigada por terem vindo. Eu preciso que me digam se está a ser partilhado, porque de manhã tive algumas questões com essa questão. Alexandra, está a ser partilhado, mas está na forma de apresentação, não um ecrã inteiro. Tem que formalizar aí no seu computador o modo de apresentação de slide E agora? neste ecrã.
Continua na mesma. Continua com o segundo slide a aparecer ao mesmo tempo que o primeiro. Talvez na definição de monitor. Sim. Agora sim, faça o modo de apresentação, a ver se resulta. Não, agora deixou de partilhar. Agora vemos a Alexandra outra vez. Esse. Clique. Não. Volta à forma duas aí. Não, na outra. Exatamente, está perfeito. Força. Sem som. Está sem som, Alexandre. Ora, bom dia a todos, bem-vindos. Depois desta questão aqui técnica, eu vou tentar passar uma informação de uma forma muito mais prática, talvez até arredondando alguns conceitos, mas de forma a dar pelo menos algumas ferramentas, não a receita que o Dr. Manuel Cardoso amava ter, mas pelo menos ter algumas ferramentas que permitam a todos os profissionais, ou quem está connosco hoje, possa realmente avançar ou pelo menos pensar nestas questões da comunicação, não só em saúde, mas sobretudo como também pode ser das instituições, conforme disse o interveniente, com a questão há pouco à professora Beatriz. E eu vou realmente começar pelo princípio, conforme pode ser, parece positivo, que é a questão do comunicar, que implica sempre o partilhar, o participar e o tornar comum. Ou seja, há que afastar a ideia de que nós temos uma comunicação, fazemos essa comunicação e está resolvido o tema. Não, temos de garantir que essa informação consegue ser transmitida para alguém, e isso é que será comunicar, e isso é que será comunicar e que por vezes falha mais do que nós achamos. E isso vem desde sempre. O processo da comunicação é conhecido, é realmente basilar da nossa existência e, sobretudo, da nossa evolução. Nós conseguimos ter o que nós pretendemos é garantir que para quem comunicamos consegue interpretar o que nós dizemos. E isso é realmente algo que vem de nós, e que é consistente na nossa evolução. Ora então, e porque eu estou a dizer que isto é uma questão basilar, voltamos ao 5º ano e penso que toda a gente presente aqui terá esta informação, que é o esquema básico de comunicação, em que há um emissor, um receptor e uma mensagem que vai através de um canal e com um código. E durante toda a minha apresentação vamos ter em consideração estes elementos. Teremos de considerar depois um outro elemento que aparece que aparece quase sempre, que é o ruído, mas esta mensagem básica é que atravessa todo o tipo de comunicação e até mesmo, ou sobretudo, também em saúde. Ora então, se é tão simples, porque é que se complica? Porque nós temos realmente muitos estímulos em simultâneo e diariamente e constantemente. E os estímulos não são só de imagens, são imagens, são palavras, são textos, são sons, são realmente tudo que interfere connosco. Só em termos de informativos, nós somos expostos, cada um de nós fica exposto a cerca de 5.000 marcas por dia. Marcas ou conceitos ou produtos, ou seja, há uma quantidade tão grande de informação que realmente nós vamos fazer o quê? Vamos tomar atenção àquilo que realmente nos diz algo, ou seja, tornando-nos muito seletivos. Damos atenção unicamente àquilo com que nos identificamos.
E essa é que é a grande questão, é que nós por vezes queremos comunicar com quem não tem nada, com quem para qual nós não somos importantes, e em saúde isso acontece muitas vezes. E então, uma das questões é porque é que isto cada vez se torna mais complexo? Porque neste momento nós temos um nível de atenção muito baixo, nós temos tantos estímulos que o nível de atenção é mínimo. Neste momento, em termos de atenção de ecrã, nós temos, nós humanos, é de cerca de 7 segundos, que é semelhante a um peixe de aquário. Ora, isto, para quem precisa de comunicar informação importante, nomeadamente de saúde, é muito complexo. E agora nós estamos a dizer, alguns de nós vamos dizer, não, isso não acontece comigo. Acontece quando nós clicamos, por vezes no Google, ou clicamos no mail, e fica a rodar um pouco, fica a rodar segundos. E nós dizemos alto, alguém está com problemas na internet, é comum, hoje a internet não anda, e nós esperamos 3 segundos, 4 segundos, e portanto hoje está muito lenta, e o que nós esperamos é segundos entre cada ecrã. Isto leva-nos a uma outra questão, que é quando nós colocamos um post em termos digitais, se em 7 segundos não conseguirmos a atenção do visualizador, do possível destinatário, ele não vai ver a nossa mensagem, passa para outra. Esta tendência tende a acelerar e espera-se que está estudado que dentro de pouco tempo poderá reduzir até 3 segundos. Portanto, realmente isto é uma evolução muito rápida e pelo qual é difícil transmitir o que queremos e que chegue ao dito destinatário. Então, como é que nós podemos fazer com que a nossa mensagem passe a milhares de outras? Temos de tornar diferente. O que é que vamos fazer? Acima de tudo, temos de nos focar para o que é que temos para vender. E é propositada a questão vender. Porque nós podemos ter de vender uma ideia, um candidato, uma mudança de atitude, um local, um tratamento, um preço, um produto, o que seja. Nós temos de focar unicamente nesse aspecto. E a partir daí, não alocar outro tipo de sentimentos, outro tipo de intenções. O nosso objetivo é focado. E nesse aspecto, vamos desenvolver uma campanha, vamos desenvolver uma ação, vamos definir o que é que vamos fazer. Ora, como é que nós podemos fazer? Podemos começar por fazer um briefing de comunicação, que será um esquema ou um plano do que é que temos que fazer. Pegamos nos objetivos estratégicos que serão definidos pela instituição ou pela atividade que desenvolvermos, e vamos desenvolver objetivos de comunicação, eventualmente fazer um plano de comunicação. E então ficam definidos o quê, para quem, como, onde, timings e orçamento. A definição exata destes, ou pelo menos cuidada destes elementos, pode levar ao sucesso ou não da atividade que vamos desenvolver. Ora, por onde é que podemos começar? Vamos começar por ter uma percepção da situação. E essa percepção da situação deverá ser dada através de resultados de estudos, de investigações com rigor científico, de questões técnicas, de questões até poderão ser estratégicas ou políticas, o que seja, qual é que é a situação real. Depois vamos definir qual é que é o objetivo. E aqui neste objetivo é, como dizia há pouco o nosso interveniente, que queria reforçar a imagem ou alterar a imagem da instituição. Pode ser um reforço da marca, uma mudança de atitude, uma aquisição de produto. E isto é independente da questão de ser de saúde ou não. É definir o objetivo, e este objetivo será diferente de acordo com quem se vai comunicar. Então tem de se fazer a definição dos targets que temos para a alteração desta situação. Quanto melhor estiverem definidos os targets, mais fácil será comunicar e chegar ao destinatário. Ou chegar ou levar à mudança de atitude ou à adesão ao nosso produto ou à nossa ideia.
E, portanto, será necessário definir idades, ou seja, intervalos etários, género, localização geográfica, classe socioeconómica, habilitações, hábitos de média, o que for necessário, o que se conseguir fazer, considerar que é possível, quanto mais especificado, melhor. Depois poderá fazer-se uma ação de benchmarking, ou seja, vai-se ver o que é que os concorrentes nacionais ou internacionais poderão fazer. Ou então entidades com estruturas semelhantes. É o que, por exemplo, a professora Beatriz há pouco falava da PSP e da GNR. Tem esquadras, nós temos centros de saúde, outros têm escolas, ou seja, serão como é que se comunica, né? Como é que se comunica? Funciona, não funciona? É equivalente a nós ou não? Ou isso pode explotar uma nova ideia? E para finalizar, o orçamento e recursos existentes, senão nada é possível. Né? E então vamos começar vamos analisar todos estes elementos e mantemos sempre aquele esquema do quinto ano, o esquema da comunicação. Primeiro o quê? O que é que nós queremos realmente? Porque depois vai levar exatamente porque implica ações diferentes e porque se vai transmitir emoções diferentes e informação distinta. Há informação que tem de ser técnica e objetiva e clara, há informação que terá de ser com mais elementos ou mais emotivos. E, portanto, poderá ser uma mudança de comportamento, uma adesão a novas ideias, um aumento de clientes ou de utentes, uma alteração da imagem do serviço, o que seja. E isto leva-nos aqui ao fim do conceito do público em geral. O público em geral definitivamente não existe, porque quando não se fala para ninguém em específico, ninguém ouve. É o que for. Portanto, agora vão-me dizer, sim, mas temos ações, temos atividades ou ações que podem ser para toda uma população. É verdade, mas então temos de especificar as características, os valores, a forma de estar dessa população, aquilo que há em comum e trabalhar de acordo com isso. Eu depois no final, mais para o final, tenho aqui um exemplo em que se pode verificar realmente. Pode-se falar para grupos muito grandes, para populações, mas nunca para um público em geral, porque então o nível de eficácia não é perceptível. Eventualmente alguém poderá ouvir, mas não é realmente dedicado a ninguém. E neste sentido, vamos analisando todos os elementos. Vamos começar pelo emissor, e o emissor pode ser uma entidade, uma personalidade, os gestores dessa entidade. É necessário que seja criada uma imagem específica e coerente da entidade. Porque a credibilidade é percebida pelo emissor e é determinante na adesão à informação vinculada. Ou seja, se quem está a emitir a informação não é credível, não é conhecido, não tem um suporte que dê credibilidade à mensagem, essa mensagem não é realmente adquirida. E nós não nos podemos esquecer que existem as diferenças entre a imagem que nós temos, a imagem, o conceito que nós temos de nós ou da entidade, a imagem que nós achamos que os outros têm de nós e a mensagem que realmente a imagem que realmente os outros têm de nós. É aquele exemplo da pessoa que é muito, vai muito ao médico e acham que tem uma imagem de que é muito cuidar de si e as pessoas têm a imagem de que a pessoa é muito doente. Ou seja, esta diferença terá de ser verificada sempre com a questão colocada ao outro e não pela nossa ideia. E então chegamos à noção de posicionamento que de uma forma simples que é equivalente àquilo que se passa com um produto, que é qual é que é a imagem, qual é que é o nosso, como é que nós nos identificamos, nós, a nossa instituição, a nossa ideia, qual é que é o posicionamento que temos. Há pessoas que são, ou produtos que são responsáveis, outros são informados, outros são interessantes, e quando se desvia desse posicionamento que é criado, perde credibilidade, porque não é coerente. E vamos ver alguns exemplos de posicionamentos que são conhecidos. Todas estas personagens, claro que eu fugia a pessoas reais, são
têm estas características e são conhecidas assim. E todos os filmes, todos os elementos apresentam estas características, porque é o posicionamento destes personagens. O Popeye, que é forte, voluntarioso, podia-se dizer que era apaixonado, mas sendo que o posicionamento não é aquilo que a marca define, não é aquilo que o comunicador ou a agência de comunicação define, é aquilo que é percepcionado. E essa questão é muito importante. Ou seja, e que, portanto, continuamos no Popeye, que é realmente um indivíduo que come substâncias e era fã, e era ídolo de muitas crianças. Temos o Smeagol, que tem, em todos os filmes, tem aquela dupla personalidade, que é egocêntrico. Esta é uma percepção, se quem tiver a assistir pode achar que tem outra, que identifica outras características. E damos a Bela Adormecida, que durante séculos, dezenas ou pelo menos décadas, continua a ser amiga dos animais e bondosa e crente. E, portanto, temos este. Tal como acontece com estas personagens, e vamos achar que isto são pessoas, são amigos nossos, o mesmo acontece com marcas. E estas marcas, neste caso eu pus marcas de empresas, mas temos marcas que poderão ser institucionais, poderão ser públicas, ou seja, poderão ser da nossa área, ou seja, e é por este posicionamento que é identificado. Quando isto altera, a marca perde credibilidade. Neste caso, sendo uma marca, perde vendas. No nosso caso, perde adesão. A Apple pela inovação e, neste caso, de fiabilidade, a Zara por design e acessibilidade, a Volvo fiabilidade e segurança, a Go Natural por saúde e qualidade. No entanto, nós observamos estas características que, por vezes, por evoluções da sociedade, por questões conjunturais, pode levar a uma necessidade de um posicionamento da entidade, e nesse caso tem de ser feito um trabalho de comunicação específico, que é para lhe atribuir características dessa nova forma de estar. Numa questão de uma instituição, o que é que vai definir a instituição? É o respeito pelos diferentes elementos, que será a missão, os valores que são definidos, o logotipo e todos os elementos de imagem que não podem nunca ser alterados, nem os tipos de cor, que são a parte gráfica, e os objetivos que são definidos. E isto tem de ser tudo coerente, e é isto que depois vai construir o posicionamento da instituição, ou mesmo da pessoa, mas neste caso não terá esta questão. Então, como é que podemos chegar e voltamos àquele esquema quinto ano? Quais são os elementos, como é que nós conseguimos gerir isto, ou conseguimos que a nossa informação chegue ao destinatário? Como é que nós conseguimos enviar esta informação? E que ela seja descodificada da forma que nós queremos e que é correta. Quando nós comunicamos de igual para igual, é simples. Por exemplo, quando há pouco o Dr. Manuel Cardoso falava de como é que numa consulta dá uma notícia trágica, depende da pessoa que está em frente. Se for um médico que esteja lá, o Dr. Manuel Cardoso diz-lhe tecnicamente o que é que se passa e ele vai compreender. E, portanto, agora depende da pessoa que lá está, porque a questão não é quando é igual, porque tem o mesmo estilo de vocábulos, tem o mesmo estilo de informação e, portanto, consegue perceber esse diálogo, o código é o mesmo. A questão é quando se comunica para diferentes, e esta é a maior parte da nossa vida, é comunicar para pessoas que têm realmente características diferentes, pertencem ou têm interesses diferentes, ainda que sejam momentâneos ou que sejam circunstanciais. Porque então teremos de comunicar, não podemos comunicar como nós achamos, mas temos de comunicar como eles conseguem perceber. Por exemplo, se fizermos um exercício, de, por exemplo, ver um programa de televisão do género Big Brother, que mesmo que não sejam assistentes assíduos, sabem o que é, e escutarmos um pouco o diálogo entre os concorrentes. E esta é uma questão minha, tenho por vezes alguma dificuldade em perceber o diálogo, porque não faz parte, porque tem muita terminologia que não faz parte do meu código, e portanto tenho que estar com muito mais atenção
para perceber o que se passa lá, mas eles estão a falar entre iguais. Se eu quiser falar com eles, não posso falar com o meu vocabulário, com os meus vocábulos, da forma que eu acho que pode ser correta. Tenho de ir buscar o código deles para falar e para lhes transmitir qualquer tipo de informação. E realmente este será a base de toda de conseguirmos que a nossa mensagem passe. E então há muitos caminhos para chegar, portanto já tratámos do emissor, que tem de ser coerente, já tratámos da mensagem, quais é o que queremos transmitir, se é uma alteração de imagem, se é um produto, se é o que seja, um tratamento, o que seja. O do destinatário, que tem de ser identificado, e então depois haverá várias formas de chegar ao destinatário. Algumas em termos de mass market, que realmente são, que é abrangente, que é para muita gente, e outras que serão mais restritas apenas para uma, duas pessoas, ou seja, depende quais são os caminhos que nós temos. Então podemos fazer podemos fazer campanhas de publicitários por meios tradicionais, que é televisão, rádio, jornais, outdoors, uma campanha digital. E as campanhas digitais, neste momento, têm realmente vários potenciais, nomeadamente através das redes sociais. Uma campanha de relações públicas, quem tem relações públicas não é a pessoa simpática que recebe as pessoas, é a relação com a imprensa, eventos, formações, marketing direto, merchandising, ações personalizadas, o porta a porta, ou consultório a consultório, depende da situação. Esperamos que numa campanha, quando definimos uma campanha, que a nossa mensagem seja pelo menos percepcionada 3 vezes por cada destinatário. Por exemplo, se o nosso público-alvo for de 10 mil pessoas, podemos... Isto há algoritmos que fazem isto. Através das redes sociais atingimos 8 mil, através da televisão atingimos 12 mil, jornais 4 mil, 6 mil por e-mail, ou seja, há 30 mil colocações de marca onde os nossos destinatários se encontram. Não é unicamente para o ar, ou seja, terá de ser verificado onde é, de acordo com as características do nosso destinatário, onde é que eles se encontram. Então, ir ter com eles onde eles se encontram através dos meios disponíveis. Claro que se conseguirmos fazer uma comunicação integrada destas diferentes formas, será mais fácil ou será mais vantajoso para nós que queremos passar a informação e conseguimos uma maior garantia que realmente a mensagem chegará ao destinatário proposto. Claro que isto tem valores diferentes e uma campanha publicitária através dos meios tradicionais é, sem dúvida, o mais oneroso de todos os caminhos possíveis, bem como uma campanha que tem a ver com a colocação de imprensa, de notícias de imprensa, ou seja, uma campanha de relações públicas poderá ser muito pouco onerosa ou muito mais onerosa, depende de como é que nós conseguimos fazer passar a informação e o interesse da informação que temos para passar. E depois depende do que é que temos, ou seja, poderemos ter, há um conceito importante que é quando uma instituição, uma entidade de saúde ou não, está a fazer uma campanha para uma população ou para um grupo elevado de pessoas, a informação que é transmitida, a comunicação que é transmitida será sempre em média, ou seja, é de acordo com os valores que são definidos, não especificamente, por isso é que nós às vezes algumas campanhas que supostamente são para nós e para nós não nos toca, porque nós nos desviamos nesse tema ou nesse assunto da média, ou seja, não conseguimos. E temos aí outras ferramentas para depois fazer ações personalizadas. Vamos achar que há uma ação para ser feita no Conselho de Lisboa, no entanto há uma zona específica em que não se aplica, ou porque a população dessa zona é diferente, quer dizer, tem características diferentes, então se calhar tem de se falar com aquela junta de freguesia e fazer a junta de freguesia com o líder religioso, com a igreja, ou que seja,
onde essas pessoas estão e falar com o líder comunitário, mas isso os nossos colegas do terreno saberão perfeitamente, são eles que vão passar a nossa mensagem, porque a mensagem que é distribuída a nível global não lhes vai chegar, e então poderá realmente ser mais personalizado, será uma conjugação das duas possibilidades. Quais é que são então os passos de uma campanha? Ou poderão ser, há sempre vários caminhos, mas este poderá ser um dos passos para uma campanha. Será a identificação do desafio, a elaboração do briefing de comunicação, a análise dos dados recolhidos, a verificação do orçamento, concepção da proposta criativa e elaboração da proposta de meios. A proposta de meios é onde é que vai ser colocado isto, há algoritmos que fazem automaticamente, não será nunca por brainstorming. A aprovação da campanha, a execução da campanha, acompanhamento e análise de resultados. A análise de resultados é realmente bastante importante para que se possa saber se estamos a ir no caminho certo ou não. Ou seja, num exemplo de uma alteração de nome de uma instituição de saúde, mas já que mudava de nome, pode começar por um comunicado de imprensa em que os jornalistas poderão ter prioridade em ter esta informação. Passado num passo seguinte será a abertura das páginas digitais e do logotipo, entrevistas em simultâneo com entrevistas em meios de comunicação social, depois começar a campanha de divulgação e de disseminação do que é que está a ser feito, entrevistas em programas de mass market para que a população saiba o que é que se está a trabalhar. Reportagens sobre os líderes da instituição, porque irão dar credibilidade à própria instituição. Isto é um exemplo. Informação na app do SNS para chegar então a todos, avaliação de resultados e, por fim, o reforço da campanha nos pontos que possam estar a ser com menos sucesso. Mas tudo isto, por vezes, ou seja, uma campanha muito estruturada, por vezes conseguimos ultrapassar aquele espaço e ter uma ideia, há realmente uma ideia criativa ou há uma situação que permite que despolete e que altere tudo. Isso realmente acontece. Por exemplo, não havendo nenhum estudo científico, a população portuguesa é com certeza aquela que durante décadas foi a única do mundo que sabia o que era o esternocleido mastodeu. Não existe. E, portanto, foi uma campanha de 10 segundos num filme. E durante décadas todos sabemos o que é isto. Portanto, é um músculo com maior sucesso no mundo. E o que é que aconteceu? Não foi necessário fazer uma campanha, acompanhar todo aquele processo. Houve ali uma conjuntura, uma situação que realmente permitiu isso. E agora vamos ver alguns exemplos quando dizia que era feito para uma população e que então, mas não é para o público em geral, não, tem a ver com as características daquela população. Por exemplo, este exemplo de uma campanha feita no Brasil com muito sucesso, se calhar, e que, para quem tem sentido de humor e quem pode ter imensa graça e ter um grande sucesso, no entanto, será que tinha sucesso? Será que levava à mudança de atitude? Porque a questão está, a campanha não tem de ser gira, a campanha não tem de ser bonita, a campanha tem de levar à mudança, tem de levar à atitude, tem de levar a comprar a nossa ideia. Conseguimos vender? Esta é uma campanha brasileira que se calhar tem a ver com brasileiros. Nós, se calhar, não reagiríamos assim tão bem. Outro exemplo é uma campanha na Irlanda em que um dos problemas, das questões que tem é que as pessoas bebem e depois vão nadar, atiram-se à água e, portanto, e com tudo o que isso implica. E, portanto, em vários países do norte da Europa tem esta questão. E isto é feito para uma população, mas não é feito para um público em geral. E, como exemplo final, tinha aqui a questão da... quando se faz uma campanha a campanha pode não ser publicitária, é uma campanha neste caso, de relações públicas. Por exemplo, a cannabis, que neste momento eu escolhi os cremes de cannabis, mas podia ter escolhido outros produtos, começou por ser uma campanha de imprensa em que não foram feitas notícias, em que não foram feitos anúncios, foram feitas notícias com credibilidade, em suportes credíveis,
científicos, e a partir daí começaram a surgir produtos. E neste momento temos cremes de cannabis em todo lado. Sendo que a cannabis veio destronar a aloe vera veio destronar o óleo de abacate, e o óleo de abacate já tinha destronado a baba de caracol, portanto, proximamente irá aparecer um outro produto que irá destronar a cannabis, mas a verdade, e isto porque não foi feita não foi identificado, antes destes produtos surgirem, não foi identificado de fazer anúncios, foram feitos trabalhos científicos que foram dar credibilidade depois ao lançamento do produto algum tempo depois. Ou seja, em resumo, as campanhas ou as comunicações devem ser efetuadas para os públicos-alvo, o estilo de comunicação deverá ser de acordo com o léxico dos destinatários, o canal de comunicação usado deverá ser usado pelos destinatários, as ações deverão ser definidas de acordo com o orçamento disponível, a avaliação de resultados é fundamental para definir novos caminhos e nunca esquecer, obviamente, a legislação e o rigor ético. E assim, deixo por aqui. Obrigada. E fico disponível para mais perguntas. Obrigado, doutora Alexandra, muito bem. Já ficamos aqui com as regras todas, afinal, diz que não tinham receitas e Não é? afinal há aqui receitas de como é que se faz a mistura toda, com um bocadinho de cannabis, mais aloe vera, mais quais eram as outras? A baba de caracol Exato. e ainda havia outra pelo meio, que eu já não me lembro. Então, perguntas para a doutora Alexandra, agora especificamente. Se não, podemos avançar. Eu tenho aqui duas questões, comentário, que foram colocados ainda para a professora Beatriz, mas que me parece claramente que podem ser abordadas por ambas. E, portanto, ia ler-vos a primeira que tinha aqui. Bom dia. O bom dia não é uma questão, é mesmo uma afirmação. E os parabéns para o CICAD também. A questão é como conseguimos competir com empresas que dispõem de milhões para equipas de marketing e nós em saúde muitas vezes não dispomos de verbas destinadas sequer a este objetivo. Não sei se calhar a professora começava por si, depois agora a Alexandra ainda precisa de beber água, damos-lhe esse tempinho para... Ora bem. Professora. Muito bem, muito obrigada. Essa é uma questão muito interessante, porque a doutora Alexandra há pouco disse, e muito bem, que nós precisamos de recursos. Quando estava a fazer a enumeração dos passos para o planeamento de uma campanha, um dos itens era nós precisamos de recursos e de recursos financeiros para podermos fazer uma campanha. E muito bem, e portanto até podemos dizer que quanto mais dinheiro nós tivermos no nosso orçamento, uma campanha com mais recursos e com um maior impacto de visibilidade e de audiência, podemos almejar estar em meios com mais audiência e assim conseguir mais notoriedade. Naturalmente que sim, mas a comunicação digital vem-nos mostrar e trouxe-nos algumas surpresas e deu-nos algumas lições e mostrou-nos que afinal não é somente o item da audiência, de estar numa televisão com grande audiência, por exemplo, que nos garante mais sucesso. Mostrou-nos que o conceito da viralidade no contexto viral, de se poder partilhar, o digital pode ter menos audiências numa primeira fase, mas o facto de se tornar viral porque facilmente se partilha e que cada pessoa da audiência pode ter a sua participação na comunicação, partilhando com outros, nós podemos conseguir grandes audiências. Então, onde é que está o segredo? O segredo está no conteúdo e no rasgo criativo do próprio conteúdo. Tivemos algumas empresas ao nível comercial, pequenas startups, que fizeram um pequeno vídeo muito criativo, recorrendo ao humor, recorrendo a ideias um bocadinho disruptivas,
que, tendo uma pequena audiência, apenas se limitaram a colocar na internet, e o facto de ter conteúdo muito criativo, muito interessante, fez acelerar este processo viral, e que as pessoas começaram a partilhar, e a certa altura havia milhões e milhões de visualizações, e portanto muita gente partilhava. Tenho um exemplo. No caso do VIH-Sida, era uma campanha de comunicação de prevenção do Ministério da Saúde francês, que no nosso caso estava relativamente distante, mas que na altura em Portugal aquele vídeo tornou-se viral. Porquê? Porque recorria ao humor, tinha imagens até bastante apelativas, e portanto, isto para dizer que com os meios digitais aquilo que é importante é ter uma boa história, criatividade, e um bom conteúdo faz com que a própria audiência tome a iniciativa de partilhar e de se passar de receptor a emissor, e assim uma comunicação pode se tornar viral. Portanto, sim, ter meios, orçamentos para estar em sítios com maior audiência, mas com um pequeno investimento e com um budget muito pequeno, nós podemos ter campanhas que, se apostarmos num bom conteúdo criativo, depois a própria comunicação funciona sozinha, porque os receptores transformam-se em emissores, nesta pretensão de uma comunicação mais viral. Alexandra, obrigado, professora. Alexandra, quer acrescentar alguma coisa? Sim, existem alternativas às campanhas publicitárias nos meios tradicionais. Por exemplo, conforme nós vimos ali na questão da cannabis, um produto implementou-se não com campanhas publicitárias, mas sim com notícias. E nós realmente temos acesso, nós e os profissionais de saúde têm acesso a vários meios de comunicação social, e a colocação de anúncios com credibilidade terão de ser coerentes, ou seja, consegue-se dar. Existem vários caminhos para ter a Roma, e portanto e nós temos acesso a essa informação, por exemplo, a esse tipo de informação, a esses canais. Portanto, existem alternativas, esta é realmente a minha opinião, existem alternativas às campanhas, não só como através dos meios digitais, mas através da parte de relações públicas, através da questão de notícias e colocação de notícias específicas em alguns suportes. Ok. Tenho aqui mais não sei bem se é questão, mas é entre questão e comentário. Gostava também que falassem sobre isso, e vai no mesmo sentido. É do Duarte Brito, que diz, a anterior era do Gil de Souza. O Duarte diz, bem sei que as campanhas não são one fits all, ou one size fits all. No caso específico das edições, das adições das dependências, será importante abordar as situações mais graves, nomeadamente o aderir ao tratamento e na prevenção, estando o SNS com alguma limitação na comunicação institucional. Que sugestões para envolver os profissionais como exemplo e gestores de doença? Não sei se querem comentar. Eu, em relação a esta questão que o Duarte coloca, ou põe, refletindo um pouco sobre a ideia das adições e das outras questões relacionadas com saúde. Enfim, vocês são da área da comunicação e não propriamente da área profissionais de saúde, médico, enfermeiro, que têm outro tipo de abordagem. Eu diria que nesta área, na área das adições, não há ainda uma formação, conhecimento institucional que seja, eu vou dizer, transmissível. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês, na área da comunicação, existem cursos específicos para fazer a comunicação, com as mesmas regras, os mesmos conceitos, basicamente, independentemente dos ramos que depois possamos adquirir. A área das adições tem ainda muitas vertentes e muito conhecimento, mas não temos
provavelmente tanto conhecimento de base. Pensando na licenciatura, no doutoramento, etc. Mesmo caminhando nessas áreas. Nós sabemos muito sobre os efeitos do etanol, do álcool, sabemos alguma coisa sobre os efeitos de algumas das substâncias ilícitas, sabemos bastante de como poder agir, mas nada é absolutamente claro e igualmente definido. Quando pensamos, por exemplo, nas bebidas alcoólicas, basta pensar, deixem-me dizer isto, não sei se a Alexandra se lembra, mas no início do Fórum Álcool e Saúde, com aquela regra, a grávida não bebe, alguns sites ou páginas eletrónicas dos nossos parceiros ainda tinham para a grávida, não dizia não beba, dizia consulte o seu médico. E eles não eram tontos nessa altura. Da mesma maneira que hoje ainda temos médicos, cardiologistas e outros a recomendar, é isso que eu estou a dizer, usar a palavra certa, digamos, uma bebida alcoólica para ter determinados efeitos de saúde. Ora bem, ainda não estamos suficientemente robustos, mesmo conhecendo todos os malefícios do álcool e das substâncias ilícitas. Sabemos que são ilícitas e por isso são más, é mais essa a mensagem do que propriamente o conhecimento específico. Em relação ao álcool, é aqui esta dicotomia que vocês de sintonia entre aquilo que eu sinto e que eu gosto e aquilo que é a mensagem que eu tenho que passar. E, portanto, é claramente difícil para a área das adições ter isto que o Duarte sugere, ter parceiros. Não é impossível e esse tem que ser o caminho, tem que ser esse conhecimento mais robusto para que todos passem a mesma mensagem, para que eu não vá à segunda A1 que me diga, bom, se for assim talvez não seja tão mau, à terça digo, nem pensar, à quarta, mas isso não tem problema nenhum e por aí fora. E esta é uma área em que isto ainda é perfeitamente possível. Mas deixo para vocês, desculpem eu ter roubado digamos, o tempo da antena, mas, enfim, não sei qual de vós quer começar. Professora, força. Eu concordo integralmente e fazendo só a sequência da mensagem, começo também por cumprimentar o Duarte, ou a Duarte, e obrigada pela pergunta. Não só nesta área das adições, mas em saúde em geral, há sempre, às vezes, esta distopia de mensagens, de uns que dizem, ou uma comunicação mais institucional, que às vezes até parece ser mais paternalista, do é ilícito, portanto é mau, mas depois a comunicação mais comunitária do mas o meu tio fumou toda a vida, não lhe aconteceu nada e aquela pessoa porque fuma agora tem um cancro no pulmão. Afinal, se calhar não é o tabaco. Porquê? Porque eu conheço uma pessoa que fumou toda a vida e não teve nada. Portanto, às vezes estes constrangimentos que vêm aqui criar alguma entropia na comunicação dificultam a comunicação em saúde de que este comportamento gera aquele efeito. E, portanto, aquilo que eu há pouco falava de trabalhar a eficácia, a noção de eficácia e de vulnerabilidade da pessoa em relação a uma determinada doença ou um determinado efeito nefasto na saúde, é preciso de ser acompanhado de uma noção específica para aquela pessoa que vai ser eficaz e de aquela pessoa ser capaz de ultrapassar esse mesmo problema. Ora, claro que para isto nós temos que pôr todos os stakeholders a falar a ter o mesmo discurso, como dizia, e bem, não é? Não é um médico dizer assim, sim, o tabaco provoca cancro do pulmão, mas pode desenvolver um cancro do pulmão sem nunca ter fumado um único cigarro. Portanto, o facto de nós termos estas situações, que é verdade, que acontece, muitas vezes há pessoas que desenvolvem um cancro do pulmão sem nunca terem fumado um cigarro na vida. E isto cria confusão nas pessoas, afinal,
mais vale ter alguns prazeres na vida, porque não é linear, não há uma causa-consequência linear. O que é que nós temos então que fazer? Pôr todos os stakeholders a trabalhar, e isto só numa visão sistémica de intervenção em saúde é que nós conseguimos. É que quando nós conseguimos pôr toda a gente a falar o mesmo discurso, a mostrar que a eficácia de um comportamento e a consequência, que há um determinismo para uma determinada consequência, mas essa consequência pode acontecer derivada de outros estímulos, vá. E, portanto, para isto, uma resposta muito direta ao Duarte, o que nós temos é que ter uma intervenção integrada e envolver todos os atores, não só profissionais de saúde, profissionais de comunicação, líderes comunitários, escolas, profissionais da educação, portanto, pôr toda a gente a falar do mesmo discurso, sem pôr em causa aqui uma visão crítica e de dar a possibilidade das pessoas poderem ser livres no seu discurso, mas ter aqui uma intervenção articulada e sistémica. Naturalmente que no marketing social e na comunicação em saúde nós temos que ter uma visão altamente sistémica e não pode ser isolada do profissional de saúde. Alexandra, quer acrescentar alguma coisa? Sim, acrescentaram só alguns pontos, mas eu acho que como nós vimos agora durante a pandemia, em que se nós, e isso acontece em acontece sempre, e não poderemos imaginar que vamos conseguir a adesão de todos à nossa mensagem. Durante a pandemia nós víamos profissionais de saúde com formações equivalentes, com opiniões contrárias no canal 1, no canal 2, virávamos o canal e havia uma opinião que era diferente da opinião que o anterior estava a dizer, e portanto este tipo de confusão, e não é só nas dependências, é neste caso específico que nós todos assistimos, a pessoa fica dividida entre quem terá realmente a informação correta ou quem é que seguir. Portanto, eu acho que face à questão colocada, a questão será começar mesmo, porque os profissionais de saúde serão os canais, em termos daquele processo que falámos, são os canais para chegar aos utentes, ou chegar ao doente, ou chegar às pessoas. Então, nesse caso, os profissionais de saúde apenas poderão mudar de opinião, mudar de atitude, se tiverem informação científica. Portanto, é uma outra questão, uma outra vertente. E para ter esta abordagem sistémica que a professora Beatriz falava, é necessário realmente que quem tem informação técnica, quem poderá servir de veículo para informar ou influenciar o destinatário final, tenha essa informação técnica, essa informação científica. E, portanto, eu penso que o caminho será por aí, trabalhar, garantir essa informação técnica e científica. Ok, obrigado. O Duarte insiste e pergunta ideias práticas para como colocar todos a falar o mesmo. É evidente que é complicado se a formação de base não existir, se não houver uma formação científica de base, a coisa torna-se mais complicada. O exemplo que a Alexandra traz é paradigmático. O desconhecido fez com que deixasse de haver formação científica, passou a haver opiniões, né? Depois havia uns cientistas e aí a própria investigação científica trazia, digamos assim, posições que podiam ser ligeiramente diferentes e, portanto, a mensagem também passava de maneira diferente. Em relação à área das dependências ou das adições, a coisa complica um pouco, porque há muita ideologia, para além da ciência, há muita ideologia à mistura. O direito a poderes fazer o que queres e te apetece, tendo peso, perturba aquilo que é a componente científica, até porque também nesta área, e eu costumo dizer isso, quando as pessoas estão a falar de uma doença, normalmente associam a doença ao sofrimento. Quando falam de dependência, também associam doença, já associam, se for de alcoolismo então, claro, a doença e a sofrimento. Mas o comportamento, ou o início dos comportamentos, tem muito mais a ver com prazer.
não tem a ver com sofrimento, não tem a ver com... e, portanto, é muito mais apelativo aquele comportamento do que o seu contrário, ou que o evitá-lo, digamos assim. O Duarte, para além de dizer isso, de falar o mesmo, profissionais de saúde e professores, fala de um projeto, enfim, um projeto de micro-influenciadores da DGS, é particularmente interessante. Eu não conheço, conseguiu isso através de formações digitais e presenciais. O erro do Duarte é dizer se não me engano, é isso. Com o se não me engano baralha um pouco a história. Porque esse também... Eu só ia responder diretamente ao Duarte, que é, o Duarte pergunta, então e como é que nós pomos toda a gente a falar a mesma linguagem se tem áreas de base diferentes? Eu diria que há aqui um desafio enorme, que parece um palavrão, Duarte, que é equipas multidisciplinares. Atualmente, que nós vamos a um centro de saúde e pomos o médico de saúde pública a fazer cartazes e folhetos e a preparar a comunicação, quando se deveria investir em ter profissionais de comunicação a trabalhar com médicos em conjunto para poderem ter estas diferentes valências e diferentes ideias, todas no mesmo sentido. E, portanto, aqui o meu desafio, Duarte, é pensar em criar equipas interdisciplinares, em vez de dar tarefas a profissionais para a qual não têm esta formação de base, e se toda a gente comunicar e falarem uns com os outros, podemos chegar a um melhor resultado. Muito bem. Eu tenho aqui ainda mais um comentário. Agora vou pedir-vos para me deixarem pôr os óculos, porque não consigo ler isto durante muito tempo. Né? Nas adições, as mensagens, ela diz: olá, é a Maria Barbosa. Nas adições, as mensagens associadas a um estilo de vida, sem limites para a vivência de situações de prazer e bem-estar, muito associado ao conceito passado nas últimas décadas, fast food dos tempos livres, escolhido muitas vezes com as mensagens de saúde e bem-estar propostas pelos serviços e técnicos. Trazer a saúde à comunidade desta forma sistémica, limites e experiências em curso, termina assim. Há aqui, era um pouco aquilo que eu dizia, eu penso, a Maria não está a contradizer o que eu dizia antes, há aqui muito neste contraste do prazer, não é? E um prazer que é prazer, e portanto vai ter consequências mais ou menos nefastas, mas os comportamentos têm exatamente a ver com isso, e vocês explicaram, me parece muito bem, durante toda a vossa comunicação, como é que se pode influenciar, tendo que se pôr, perceber quais são os objetivos do outro, etc. Mas gostava de vos ouvir e permitam-me só que pergunte à doutora Lúcia se ela tem outras questões e que queira depois pôr em cima da mesa, depois de vos ouvirmos, para depois, enfim, já estamos aqui com uns tempinhos depois da hora e, portanto, vamos ter que pensar em terminar também. Professora Alexandra, não sei se querem fazer algum comentário mais. Professora, força. O comentário é como é que nós conseguimos esta visão sistémica, não é? Esta visão sistémica toda, é preciso pôr as pessoas a comunicar umas com as outras, perceber que há diferentes ângulos de atuação, e pensar aquilo que o Dr. Manuel Cardoso dizia é, nós temos um objetivo e o objetivo é comum. E se o objetivo for comum, nós temos é que perceber como é que esse objetivo pode ser resolvido com contributos de diferentes áreas, quer seja da comunicação, quer seja da intervenção terapêutica, quer seja do aconselhamento psicológico, quer seja de uma melhor intervenção, por exemplo, ao nível comunitário e social e de apoio social, ou seja, que
Isto vai ao encontro também da minha comunicação inicial, que não é um cartaz que vai resolver o problema, não é um vídeo que vai resolver o problema. E comecei logo por dizer isso e por ter a humildade de, sendo da área da comunicação e do marketing, ter noção que não é o vídeo, nem é o cartaz, nem a campanha da comunicação, nem a notícia do jornal que vai resolver o problema. Tudo isto tem uma visão sistémica e, portanto, temos que perceber que as intervenções têm impactos diferentes em função do contexto sociocultural em que se insere, da maturidade tecnológica onde as pessoas estão enquadradas e da sua motivação e vontade e da fase em que já está. Uma pessoa que já tentou deixar de fumar 20 vezes está numa fase diferente de uma pessoa que está a tentar fumar pela primeira vez. Qual é melhor? Não é líquido, não é? Uma pessoa que está a tentar deixar de fumar pela primeira vez tem muita motivação e acha que vai conseguir. Uma pessoa que já está na 20ª vez, já pode, as tentativas falhadas pode levá-lo a pensar, eu não consigo, eu não sou capaz. Mas por outro lado, o facto de já saber como é que tentou e como é que falhou, já lhe dá experiência para evitar as falhas e os momentos de recaída. Portanto, onde é que eu quero chegar? É que diferentes intervenções com diferentes profissionais, quer da área psicológica, quer da área social, quer da área do apoio económico e do marketing e da comunicação, todos juntos podem conseguir identificar qual é a melhor intervenção para aquele contexto e para aquela comunidade em concreto. E é aqui que eu vejo esta visão sistémica, que vai ao encontro e permite-me eu utilizar o comentário a esta pergunta concreta para fazer um bocadinho um resumo da ideia que eu queria passar na minha comunicação, que é esta. Não há receitas, precisamente porque eu tenho que ter a minha equipa multidisciplinar, olhar para o contexto em que estou a trabalhar, para a comunidade em que estou a trabalhar, os seus rendimentos, os seus aspectos culturais, as suas crenças, as suas normas sociais, para que em função disso eu possa perceber qual é que vai ser a intervenção, certa a sua motivação, a noção de se vai ser eficaz, de que aquela pessoa consegue ou não, para conseguir desenhar o programa mais acertado, sendo que o programa acertado geralmente decorre de muitas falhas prévias e nós temos que ir afinando, e isso é normal e nós temos que ver como parte do processo. Muito obrigado, professora. Alexandra, não sei se quer fazer um comentário já ou pergunto ainda à Lúcia se há mais alguma intervenção e depois dava-vos a ambas a palavra de novo. Não temos Sim, mais perguntas. Não? Não, Lúcia? Não. Ok. Obrigadíssimo. Então vá, comentário final a cada uma de vós, antes de vos agradecer finalmente, os finalmente todos. Eu pegava só para dar um apontamento relativamente à questão anterior, e que é também generalista, mas não foi muito abordado, e eu acho que será importante neste aspecto, que é a necessidade de perceber, de ter uma atualidade na informação quando é tratada uma informação. Os utentes de há 10 anos ou de há 5 anos não são iguais aos utentes de hoje. À medida que o tempo passa, e o tempo passa muito rápido, e à medida que nós vamos andando, não nos apercebemos, ou que ficamos mais velhos, as pessoas são diferentes, as pessoas têm estímulos diferentes, têm hábitos diferentes, não são as mesmas. A receita que nós tínhamos, que até estava a funcionar há 5 anos atrás, neste momento pode não funcionar. Se nós pensarmos que as pessoas têm 80 anos hoje, no século XXI tinham 60, já tinham computadores, o que não são iguais às pessoas que tinham 80 anos há 10 anos atrás. Tudo muda, isto é um exemplo mais um bocadinho distante, mas os utentes que nós temos são diferentes e têm hábitos diferentes, têm vocabulários diferentes, são realmente diferentes. Portanto, para fazer uma abordagem mais ou menos generalista, com todos os profissionais terão de garantir a atualidade da informação e da forma de comunicar com os destinatários a que se propõem. E penso que, para finalizar, era exatamente isso. Fico por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Alexandra. Muito obrigado a nós. Professora, um comentário, um statement final. Uma declaração final, para não ser... Ia
declaração final, e também em linha com uma das perguntas que foi feita, costumamos dizer que se nós tivermos orçamento, conquistamos o mundo, se tivermos recursos financeiros, conseguimos fazer campanhas extraordinárias, mas há bons exemplos de bons trabalhos de comunicação, quase sem orçamento, aproveitando o digital, aproveitando as oportunidades que nos são dadas pelos meios digitais e apostando criatividade, rasgos de criatividade e bons conteúdos, nós conseguimos chegar a uma audiência maior se conseguimos ser bons criativos. Por isso, muito embora nós nos possamos queixar no nosso dia-a-dia que não temos orçamento, temos fragilidades financeiras para fazer bons trabalhos de comunicação, se trabalharmos a criatividade, e naturalmente para termos bons criativos também temos que pagar, é certo, não é? Mas se tivermos bons rasgos de criatividade, podemos usar as oportunidades do digital para chegar longe e chegar a grandes audiências. E esse fica aqui o meu repto, para não nos conformarmos com as limitações orçamentais, com que todos nos deparamos, e é natural, é normal, que às vezes isso nos desmotive de fazer muitos trabalhos de comunicação. Não temos dinheiro, não podemos fazer. Mas aqui fica o meu incentivo para que, com bons rasgos de comunicação criativos, com bons conteúdos criativos, coloquemos esses conteúdos nas plataformas digitais que são gratuitas, e se forem bons conteúdos, eles alcançam um efeito viral que nós até gostaríamos e podem ter grandes resultados. Bom, muito obrigado a ambas. Antes de fechar, vou ter a veleidade, não de resumir, porque isso acho que não consigo, mas de comentar comentários e toda esta conferência neste sentido. Em primeiro lugar, a mim, com estes bigodes brancos, e a Alexandra já ensinou aqui que sou de outros tempos, e portanto esta história dos likes e dos muitos seguidores não é algo que eu acompanho. Mas, de qualquer das maneiras, também para esta área, eu gostava de dizer 2 ou 3 coisas para fechar que me parecem muito importantes. Primeiro, pegar naquilo que a professora falava do marketing social para transformar aquilo que são os conhecimentos e os comportamentos de culturas, transformar ou fazer passar de culturas menos saudáveis para culturas mais saudáveis. A mudança far-se-á muito mais, digamos assim, quando a comunidade é capaz dela própria, percebendo um determinado efeito, enfim, neste caso, de comportamentos em termos negativos de saúde, e fazer essa mudança. Enquanto nós tivermos a ideia de que o vinho dá de comer a 1 milhão de portugueses, ou o vinho pode causar cancro, são coisas completamente diferentes. Esta mudança de paradigma de conhecimento é completamente diferente para definir os comportamentos ou alterar eventuais comportamentos, com tempo, naturalmente, mas precisamos de mudar alguns comportamentos, alguma componente cultural que nós vimos em relação a esta área, vimos percebendo pela redução do estigma que foi dado aos utilizadores de drogas ilícitas, de substâncias ilícitas, por exemplo. Há tolerância, em sentido contrário, dada aos bebedores, aos utilizadores de álcool ou consumidores de álcool. A reação que vem evoluindo em relação aos fumadores, não é? Que era absolutamente tolerado e agora a ser menos tolerado.
Portanto, há toda uma mudança cultural que é indispensável. E, como dizia a professora, eu penso que deixava-nos a todos com isto. Nós conseguimos fazer esta mudança cultural e esta mudança de comportamentos com intervenções integradas e multidisciplinares. Claramente, esta abordagem integrada em termos globais das várias metodologias, formas de intervenção e, ao mesmo tempo, com o conhecimento e a capacidade dessa intervenção ser também multidisciplinar. Deixava-vos esta mensagem que me parece importante. É este o caminho que nós temos tentado seguir também, é pôr todos a trabalhar no mesmo sentido, com o mesmo conhecimento, como dizia o Duarte, ainda que difícil, mas é esse o caminho que queremos percorrer. Professora Beatriz, foi um prazer enorme tê-la connosco. Muito obrigado pelas mensagens que nos deixou e pelo conhecimento que nos transmitiu. Seguramente estamos todos um pouco mais ricos para lidar melhor com este processo da comunicação. Alexandra, muito obrigado. Continuamos a contar consigo para nos ajudar a fazer passar mensagens o mais acertadas e assertivas possível. Muito obrigado por estar connosco aqui. Obrigado a todos os participantes. São bem-vindos a esta primeira conferência CICAD no pós-férias, pós para a maioria provavelmente, não pelo menos este início de setembro. Desejo-vos um ótimo ano de conferências CICAD, um ótimo ano em termos pessoais e profissionais, com os maiores sucessos. E termino dando a palavra à doutora Lúcia. Lúcia, por favor, tome conta e, por mim, dou por encerrada esta conferência CICAD. Muito bom dia a todos e façam favor de ser felizes. Muito obrigada, Dr. Manuel Cardoso. Agradeço também à doutora Beatriz Casais e à doutora Alexandra Almeida Pinto, a minha colega, e ao Dr. Manuel Cardoso por este excelente momento de disseminação de experiências inovadoras, de informação e conhecimento. Assistiram a esta videoconferência 157 participantes. Agradecemos a todos a participação, também e interesse nas videoconferências CICAD. Informamos que a gravação irá em breve ficar disponível nas plataformas digitais do CICAD. O tema da próxima videoconferência será divulgado em breve, está neste momento a ser ainda trabalhado. Mantenham-se atentos às novidades e acompanhem o CICAD nas redes sociais. Obrigada a todos.